Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e Miramês, no capítulo 7, a família Bernardoni. Na parte 2, na madrugada seguinte, quando o silêncio a convidava para um colóquio perfeito com as coisas, a senhora Bernardoni subiu, ajudada por Jarla, no fiacre de luxo para dar seu desejado passeio. O cocheiro estalou o chicote nos ares, 2 fogosos cavalos contidos por rédeas coloridas avançaram devagarinho, parecendo que andavam no ar, pela imposição dos trovões bem postos nas suas estomas. As rodas deslizavam nas estradas, sem que a linda Madonna percebesse que viajava. Daí a pouco tempo, o hábil cocheiro contornava um lago encantador, fazendo com que os cavalos caminhassem para que a senhora de Assis pudesse contemplar as águas mansas que refletiam sobremaneira a luz das estrelas. Lentamente o disco solar começava a esplender seus raios, anunciando o novo dia, e a distinta senhora não perdia um momento do espetáculo cósmico. Se não é muito dizer, sorvia de maneira estática a essência luminosa do astro-rei, como se fosse o melhor dos vinhos. Sua cabeça começou a girar levemente, envolvida em um prazer indelével, como se estivesse embriagada, sensação nunca antes experimentada por ela. Algo lhe segredava internamente para manter-se em silêncio ante determinadas reações. Nem a filosofia, nem as palavras humanas, mesmo em grande esforço intelectual, poderiam explicar o que se passava com a senhora. Somente a fé do santo e a natureza do místico entendem o que se passa no coração de quem começa a vivenciar o amor. Os ventos sopravam sobre os raios solares sem que estes cedessem em seu calor, formando um conjunto de bênçãos graciosamente oferecidas aos seres e às coisas. Era a vida em profusão pelas bênçãos de Deus, que permaneceram em silêncio para dar tempo à senhora de sentir Cristo em Deus. E Jarla falou a meio tom. Há quanto tempo moramos aqui, não tínhamos conhecido ainda essa felicidade. Pensava em certos momentos que era preciso comprá-la a peso de ouro. Hoje, porém, mudei de ideia. Tanto a senhora quanto eu estamos envolvidas por ela. O céu é para todos, mas nem todos se encontram preparados para ele. Quantas pessoas há em Assis? Quantas existem em toda a Itália e no mundo inteiro? Contudo, somente pequena minoria sente o coração e a consciência liberando a vida. Pica Bernardoni não se admirou da tirada filosófica de Jarla, porquanto já conhecia suas qualidades, por ter sido ela sua primeira mestra. Os gregos eram quase todos ilustrados, mesmo os próprios servos. A filosofia era dom comum em todos eles, e Jarla estava inspirada pelo ambiente que circundava a carruagem. De vez em quando, vinha à mente das 2 mulheres a cura da velha quina e um leve sopro que poderíamos chamar de vento fluídico, ajudado pelo sistema nervoso, corria na epiderme das 2 almas ali em meditação. Aquele passeio matinal foi um restaurador de energias para Pica e de extraordinário conforto para a velha serva. Para o cocheiro prestativo, o ambiente era o mesmo de sempre. Enquanto as 2 senhoras estavam em êxtase, convivendo com grandes ideias, se limpava os metais dos arreios com pedaços de lã, alisava os cavalos com as mãos, pois aquele era o seu mundo. Cada um permanece em conexão com a faixa que lhe é peculiar, no empuxo evolutivo. Vou parar aqui. Eu não vou ler muito, porque a mensagem aqui é importante. E eu me identifiquei mais uma vez com o texto, gente. Olha, ela pede, né, a futura mãe aqui do Francisco de Assis, a Pica, ela pede para o cocheiro levar ela até um determinado local, onde tem um lago, tem natureza, árvores, e ela foi junto com a Jarla, que é a sua ama, né? Ama que fala? É uma serviçal, né? A gente entende que é uma escrava da casa, mas que é tratada com muito carinho pela Pica. E as 2 se contemplam ali no local onde elas estão, elas se identificam muito com aquela natureza, elas acabam tendo aquele êxtase, daquele momento feliz
de respirar puro, de sentir a natureza, as suas entranhas sendo renovadas, a oxigenação. E no momento que elas estão nessa contemplação com o belo, com o que é natural, com a criação de Deus, o cocheiro está fazendo o quê? Limpando rédeas, passando a mão em cavalo. O mundo dele é aquele ali. Ele, com tudo que ele tem em volta para contemplar, ele não consegue sair daquele mundo dele. E a gente vê perfeitamente claro aqui a diferença de classe de espíritos, de vivência, de conhecimento. Aí é onde eu falo que eu me identifico muito com as histórias do Francisco, né? Porque há 3 anos, desde que eu me aposentei, eu procuro ir para a natureza. Foi algo assim, espontâneo, algo que eu fui sendo levada a fazer. Quando eu trabalhava, eu fiquei 32 anos numa sala de aula, 4 paredes, fechada, cercada, e fechada mesmo, que nem minhas portas eu abria. O ambiente não era muito salutar, então eu deixava minhas portas fechadas, geralmente fechadas. Então, 4 paredes. Eu fui cercada por 4 paredes por mais de 32 anos. Se tem alguém que pode dizer que ficou em regime semiaberto, fui eu, que eu só saía para ir para casa. Mas é só que era um regime semiaberto muito bom, porque com as minhas crianças eu não tenho o que reclamar. Nessa questão de ficar presa e sempre passando uns perrengues financeiros, né? Porque a gente está sempre ali gastando o limite, e às vezes até fora do nosso limite, né? Não sobrava tempo para passear, era uma vez ou outra, mais em férias, coisas assim. E quando eu me aposentei, eu falei, e agora? O que eu vou ficar fazendo trancada dentro de casa? Eu saí de uma prisão e entrei em outra, porque se eu ficar dentro de casa só, né, a gente também não aprende nada, a gente também não vive. E aí eu passei a fazer hidroginástica, um dia me deu 5 minutos. Eu falei assim, olha, eu já fui para lugares que eu precisava de pessoas para ir comigo, e eu achava o lugar bonito. Eu vou tentar ir sozinha. Me deu 5 minutos e eu fui. Fui bater lá em Guararema, foi meu primeiro passeio. Quando eu cheguei na cidade, a cidade é muito natureza, é uma cidade de aposentado. E eu contemplando aquela natureza toda, eu falei, gente, que coisa, né, extraordinária, não tem palavras. Falei, eu acho que é isso que eu preciso fazer daqui por diante, sair. Mas não é sair para qualquer lugar, não é fazer qualquer coisa, é contemplar. E passei a fazer isso. A minha saúde estava bem debilitada no começo. Eu estava passando os perrengues emocionais, né, financeiro. E aí eu comecei a ir para esses lugares toda semana, escolhendo uma cidadezinha que tenha natureza e frequentando o meio da mata, do campo, represa, rios, bica d'água, cachoeira, aonde o carro puder chegar perto, porque eu não consigo andar, mas aonde o carro consegue chegar perto, gente, vocês não têm ideia o que eu já vi, o que eu já presenciei de natureza e as provas que eu tive perante a natureza de Deus. Todo mundo fala assim, Deus está dentro da gente. Eu repito isso também, eu também falo. Nós somos filhos dele, então nós temos Deus dentro de nós, claro que sim. Mas quando eu vou para o meio da natureza, é diferente. Eu vejo aquela criação, porque para a gente que é mais São Tomé, né? Eu vejo toda aquela criação, aquelas árvores, eu olho para cima assim, eu perco a copa, eu não consigo enxergar o topo das árvores de tão alta que são. E aí você olha cada galho, cada folha, cada passarinho, lagarto, gavião. Olha, gente, tem de tudo no meio das matas por onde eu vou. Aí tem aquele contato, sabe? Tem gente que trabalha com isso, todo dia tá lá no meio das vaquinhas, dos cavalos, e não sabe lidar com a questão mais sensível de energia que esses animais têm. E aí eu passei aí para esses lugares e eu encontrava as vaquinhas no meio do caminho, terra, o chão de terra, elas deitadas, né, na estrada, tranquilo, aquela coisa assim, aquele marasmo. Aí você começa a olhar para aquelas vaquinhas ali deitadas, você não consegue imaginar aquele bichinho todo cortado no teu prato. Você não consegue. O sentimento que passa é um cachorro do tamanho família, sabe? Gigante, porque são dóceis, são criaturas amorosas.
Aí uma vez eu tava com um motorista, eu falei pra ele assim, motorista, eu tenho medo de sair do carro e de repente elas não gostarem. Mas se você conseguir passar bem devagarinho, eu vou tentar passar a mão na cabeça de uma vaca dessa, que estava deitada no asfalto. O motorista, não, a gente vai bem devagarinho, qualquer coisa a senhora fecha o vidro. É elétrico, né? Ele falou, qualquer coisa você aperta o botão aí. E aí eu fui passar perto dela. Gente, talvez para algumas pessoas isso não é nada, mas para mim que não tive esse contato e estava tendo ali, é uma coisa assim de outro mundo, sabe? Você passar a mão na cabeça daquele bichinho doce, meigo, aí parece que ela olha para você do tipo assim, obrigada, sabe? E isso emociona, isso faz a gente crescer enquanto pessoas, faz a gente respirar melhor, faz a gente pensar melhor. Então, estar em contato com a natureza, para algumas pessoas, não quer dizer absolutamente nada. Para outras, é um verdadeiro leque de conhecimento, de renovação, de revigor. E eu me sinto assim cada vez que eu vou nesses lugares. E aí, o resultado dos meus exames não deu mais alteração. Por que será? Né? Eu não posso jogar só no remédio ou no médico. Eles têm total valor na minha vida. Mas tem algo ali sendo renovado nas minhas células que é o remédio natural. É Deus. É ali dentro daqueles locais onde tem a natureza que eu estou buscando o elixir da vida eterna. Por que eu falo elixir da vida eterna? Porque não é o elixir do meu corpo, é o elixir do meu espírito. E eu me sinto muito bem ali. Eu não vou falar para vocês, você demagoga de falar assim, eu moraria no meio do campo. Não, eu sempre fui criada no meio de bairro, onde tem casas, tem carro, tem comércio. Eu jamais me adaptaria a morar no meio do mato, mas eu fico imensamente feliz quando eu estou dentro dele. Então é isso. Cada um recebe do local onde está uma energia que lhe é própria, que espelha em você. Aquele que contempla, ele está com uma energia mais superior, ele está com uma energia mais voltada para o Criador, para a espiritualidade. Mas aquele que entra no meio do mato, para cortar uma árvore, por exemplo, é o serviço dele, cortar a árvore. Ele vai lá e faz o serviço dele, ele não percebe nada em volta, ele não está ouvindo passarinho, ele não está olhando para o rio, ele não percebe a vida em movimento ali. Ele só vai lá para cortar a árvore, é o serviço dele. Então, o patamar do espírito dele é aquele ali, é só aquilo que ele está vendo mesmo. O resto não passa pela sua sensibilidade. E nós perdemos tempo no nosso dia a dia faltando com sensibilidade. Eu não estou falando só em relação à natureza, em relação às pessoas, em relação às ocasiões, aos períodos que nós passamos. Nós não damos a devida importância. A gente só olha para aquilo. É como uma pessoa que está atravessando um problema, ela só enxerga o problema. Ela não consegue ter uma sensibilidade maior, uma visão maior. Ela não oxigena o cérebro para renovar os pensamentos e falar, opa, peraí, diante desse problema, eu tenho esse caminho. Ela só vê o problema, então ela não vê solução. Então nós precisamos abrir a nossa mente, né? Acordar diante das oportunidades que Deus nos dá. Ele dá oportunidade o tempo todo, gente. Eu faço diário. Eu acho que eu já comentei isso com vocês antes. Então, desde sempre, desde criança, eu gosto de escrever meu dia a dia. E agora eu tô passando a limpo os diários que eu tenho de 2019 até agora, 2025. Conforme eu vou passando a limpo, por que eu tô passando a limpo? Porque cada ano, cada tempo, o comércio inventa algo diferente, né? Então, antes os diários que eu tinha, eram aqueles pequenininhos, aspiral, né? Aí você vai colocar na estante, não fica legal. Aí eu encontrei esse daqui, ó, esse tipo de caderno, que ele parece um livro, né? Eu, como gosto de bichinho, eu comprei do Ursinho Carinhoso. Minhas coisas tudo assim, tudo de menininha. É coisa de professor, viu? A gente aprende a ser assim. E eu tô passando a limpo meus diários e tal. Eu tô em 2022 agora, passando a limpo.
Aí eu comecei a olhar umas postagens, umas escritas minhas de 2022, na época que eu estava namorando um rapaz, e as minhas escritas, os vídeos, as fotos que eu tive de acordo com o relacionamento que eu tive da época, não condizem absolutamente nada com a pessoa que eu sou hoje. E aí vocês vão falar assim, mas Patrícia, 2022, passou 23, 24, nós estamos em 25. Em menos de 3 anos você mudou tanto assim? E se eu falar que sim, gente? Mudei pra caramba. E aí você se defronta com você mesmo. Por isso que eu gosto de fazer diário, né? Não é pra registrar pra alguém, é pra mim. É pra eu refletir sobre as minhas ações. E ver se eu mudei, avaliar o que eu preciso fazer. É um condutor de comportamento pra mim. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, eu vou ter que voltar, porque eu gravo tudo em CD, minhas fotos, e escrevo em diário relatando aquelas fotos. Eu falei, eu vou ter que voltar na pasta de CDs que eu tenho, que é uma pasta enorme, que eu vou gravando tudo, vou filmando tudo, tiro foto de tudo, ó. É uma pasta de CD, com tudo registrado. Nossa senhora, minha vida é uma história, dá pra fazer livros, só que ninguém vai querer ler. E aí, eu falei, eu vou ter que voltar nesses CDs e vou ter que regravar. Porque tem coisas que eu fotografei, tem coisas que eu filmei, que eu olho hoje, eu tenho vergonha. Eu falo, gente, por que eu fiz isso? Pra que eu gravei isso? Pra que eu tirei foto disso? Coisa inútil, bobagem, que hoje eu me envergonho de ver. Então, não faz sentido, né? Tem coisas que a gente faz numa época que a cabeça tá desse tamanhinho. A gente não percebe, a gente acha que aquilo é o máximo, né? Que nem eu tenho foto ali de prato do que eu tô comendo. São coisas que eu brinco na internet, né? Eu posto lá um arroz e feijão e um bife no meu Face, por exemplo. E aí eu falo, gente, tô indo almoçar, alguém tá servido? E aí eu guardo uma foto dessa. Pra quê? Qual é a serventia de ter uma foto dessa? Aí eu falo, que vergonha, sabe? Falta do que fazer, gente. Pra que ficar guardando um negócio desse? É guardar lixo, porque não serve pra nada. Agora, guardar uma foto de formatura, uma foto de um abraço de uma pessoa me felicitando no aniversário, é diferente, tem uma outra importância. É isso que eu quero mostrar pra vocês. De tempos em tempos a nossa cabeça muda. Esse cocheiro, ele só consegue ver o cavalo, porque é o trabalho dele. Mas um dia lá na frente ele vai falar assim, nossa, eu perdi a oportunidade de fazer como elas, contemplar o belo, contemplar a criação, aproveitar aquele momento para me sintonizar com o Criador. E a gente perde oportunidade a todo instante. A todo instante nós estamos perdendo oportunidade. Porque a todo instante tem algo de Deus na nossa frente. Mas a gente enxerga apenas a matéria, a gente enxerga apenas, né? Na época que saiu essas garrafinhas aqui, tô fazendo propaganda de garrafa não, hein? Mas na época que saiu essas garrafinhas aqui, é coisa de Paraguai aí, sei lá, é de fora. Isso aqui saiu num preço absurdo. Eu gosto de roxo, né? Eu adoro cor roxa. Aí eu vi a cor e falei, putz, mas eu queria uma garrafinha dessa. Eu vou comprar nesse preço, né? Não precisa comprar nesse preço absurdo, eu vou esperar. Entra na internet hoje e vai ver o preço dessa garrafinha, gente. É a mesma coisa de um copo daqueles de pinga. Não vale nada. Então, da mesma forma que eu tô falando que uma garrafa que valia o olho da cara, hoje não vale um copo de pinga, são as outras coisas materiais que a gente tem em volta. Até o nosso próprio corpo. É que a gente cuida porque precisa dele, pra gente se locomover, é o nosso instrumento para estar aqui na Terra. Mas é coisa que passa, não tem importância. A importância é a essência. O valor está na essência. E qual é a essência? O que nós estamos buscando? Para a gente evoluir, a gente tem que abrir esses olhos espirituais. Não é o olho físico. Aquilo que a gente vê tem valor naquele momento, depois já não tem mais. A gente vai crescer moralmente, aquilo ali vai ficar para trás. Tem coisas que nós vamos sentir vergonha de falar, eu gostava, eu queria, eu fiz, porque vai passar. Tudo é passageiro.
Então, nós temos que abrir os olhos espirituais, aproveitar os momentos com Deus. Quando a gente amanhece, hoje eu pulei da cama, né? Despertou o relógio, que eu tô esperando uma moça para vir aqui em casa, e umas comprinhas que eu fiz. Aí eu coloquei para despertar 8h30 e tá marcado lá no iFood que eles vão entregar a partir das 8h30. Eu sei que 8h30 em ponto eles não vão entregar, então eu coloquei para despertar 8h30. Como a gente já vai, né, dormir pensando no que vai acontecer no dia seguinte, quando o despertador tocou, eu pulei da cama. Vocês não estão entendendo. Eu não acordei, eu pulei da cama. Falei, meu Deus, preciso me vestir e tal, porque a pessoa já tá para chegar, né? E naquele instante eu falei, caramba, eu não fiz a prece, eu não agradeci a Deus, eu não processei essa parte que eu faço todos os dias, que eu levanto devagar, eu agradeço pela noite, eu peço pelo dia. Eu não fiz isso. Eu saí pela casa correndo, fui pro banheiro, lavei o rosto, troquei a roupa, e depois eu falei assim, opa, peraí, onde é que eu tô mesmo? Tá tudo errado. Essa não é a Patrícia mais, essa daí era a Patrícia que saía para trabalhar. Essa aí era a Patrícia que tinha que sustentar uma casa, um filho. Aí ela saía nessa loucura toda, porque ela tocava o celular dela, ela já tinha que correr pro trabalho. Mas eu não vou trabalhar, eu não tenho que correr, eu não tenho que fazer nada, eu sou aposentada. Hoje eu só estou colhendo frutos. Hoje o que eu plantar é mínimo em relação ao que eu já tive que produzir lá atrás. Hoje eu tenho mais é que agradecer, eu não tenho que pedir. Então, peraí, Patrícia, desacelera. Aí tem um amigo meu que me dá bom dia todos os dias, o Maurício, eu ainda falei pra ele, falei, Maurício, eu pulei da cama hoje. Eu tava até sonhando, eu tava em desdobramento, mas não lembro nem aonde eu tava, porque eu pulei da cama, desperta, e atarentada com a pessoa que tá para chegar em casa, que eu não me liguei com Deus e eu não lembro o que foi que eu tava fazendo no desdobramento. A gente perde a sensibilidade com o campo espiritual quando a gente se desliga, quando a gente fica focado em algo material, seja por um instante ou por uma vida inteira. Então é importante a gente entender que nós temos que nos ligar com a espiritualidade. Essa é para valer, essa é a mais importante. Porque quando você está ligado à espiritualidade, todos os seus momentos são bons, mesmo quando você passa pelas situações adversas. Porque você tem fé, porque você acorda para aquilo que realmente importa. Vamos ver se a gente consegue, né? Ficar mais atento a essas oportunidades que Deus nos dá, com o contato da sua criação. Aproveitar, agradecer, contemplar, porque é muito bom, gente, esse despertar para o campo espiritual. E não que a gente tenha que ficar se lamentando pelos erros do passado, mas eles servem de parâmetro para que a gente não erre mais. Quando eu olho para o meu diário coisas que hoje eu não faria mais, eu falo, já passei dessa fase, eu estou numa fase melhor. Isso é gratificante. Ah, mas eu sinto vergonha do que eu fiz. Sente vergonha não no sentido de como é que fala? De se acabar, de se destruir, mas sinta vergonha de algo que você não quer fazer mais. Aí é válido. E é nesse parâmetro que eu tô. Eu olho para trás e falo, isso eu não faria mais. Nossa, nem acredito que eu fiz isso, mas eu não faria mais. Ou seja, a lição foi aprendida. E é gratificante. São parâmetros que você vai percebendo que está subindo de degrau em degrau, né? Para a sua escala espiritual. Eu não estou me gabando, não estou dizendo que sou grande coisa, não. Mas eu estou tentando passar para vocês a mensagem de que de pouquinho em pouquinho a gente cresce sim. Mas é assim, reflexão, ação. Ação, reflexão. Reflexão, ação. De pouquinho em pouquinho a gente vai indo. E a gente vai percebendo que em volta algumas pessoas não vão junto com a gente. Que cada um está no seu grau de evolução. E tem que ser respeitado, porque afinal de contas nós também fomos respeitados. Nós também tivemos o direito de errar. Então cada um colha por si aquilo que está plantando.